Olá a todos, mais uma vez sejamos todos muito bem-vindos a mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nesse nosso ciclo de estudos em torno do Evangelho, estamos seguindo a sequência dos capítulos do livro Boa Nova de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E desta obra magnífica, abordaremos hoje, num podcast preparado pela Ildamar, o capítulo 2, Jesus e o Precursor. Sem dar muito spoiler, já dizemos que o podcast de hoje está, para mim pelo menos em particular, muito tocante. A história, a vida, a referência a João Batista sempre me sensibiliza muito. E a Ildamar abordando de maneira delicada, chamando ainda para a nossa conversa a autora magistral Amélia Rodrigues, torna as observações muito importantes. Não é à toa que o próprio Mestre Jesus se referiu a João Batista como o maior de todos, dentre os nascidos de mulher. E esperamos que as observações traçadas pelo Ildamar, que o exemplo de João Batista, indo muito além de nos sensibilizar, possa, como ela mesma disse, através dos seus símbolos, inspirar-nos para novas condutas e novos sentimentos. Estaremos junto com a Ildamar no podcast, que ocorre em nosso canal no YouTube, mais à tarde, que ficará gravado, caso alguém queira assistir posteriormente. Repetimos sempre o nosso convite para que você se achegue, se aproxime, esteja junto conosco, participe da forma que você se dispuser, que você encontrar, porque, acima de tudo, é importantíssimo, é fundamental nos tempos atuais buscarmos difundir o bem, buscarmos sintonizar com todas as forças que movimentam o nosso planeta no sentido do crescimento e da busca de nos aproximarmos de Jesus e de Deus, nosso Pai. Já deixamos aqui o nosso convite para que ao final do nosso podcast você também se junte a nós no nosso momento de oração. Teremos uma participação da poesia de Alta de Souza, essa poetisa que também nos sensibiliza muito, para que a gente possa se inspirar, orar junto. Caso queira, coloque um recipiente com água e participe conosco, se envolvendo. Depois de tantas observações, só nos resta, do fundo do nosso coração, direcionar a você que nos ouve a nossa gratidão, o nosso abraço, repetindo o nosso convite. Vamos ouvir? Pesquisando o significado de precursor, vamos identificar que trata-se de um adjetivo que qualifica algo que se anuncia, que está prestes a acontecer ou que ocorre antes do surgimento de determinada coisa, como um sinal ou aviso, por exemplo. Ao afirmar que uma pessoa foi precursora de algo, significa que foi a pioneira a apresentar determinada ideia, comportamento ou ação. O anunciador, portanto, é quem vai à frente com o objetivo de anunciar a chegada de alguém ou um acontecimento importante a ser ocorrido. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec descreve no item 4, denominado Sócrates, Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo, que as grandes ideias nunca aparecem subitamente. As que têm por base a verdade contam sempre com precursores, que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando é chegado o tempo, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos e formar, com eles, um corpo de doutrina. Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente, a ideia encontra, ao aparecer, espíritos preparados para aceitá-la,
Assim foi com as ideias cristãs, pressentidas muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e das quais Sócrates e Platão foram os principais precursores. Por haver combatido os preconceitos religiosos, Sócrates, que foi um filósofo ateniense que viveu 470 a 399 a.C., assim como Jesus, foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com seus ensinamentos. Ele, Sócrates, também foi acusado pelos fariseus de seu tempo, pois que fariseus os têm a vida em todas as épocas, de desviar a juventude ao proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Educador por excelência, partiu do princípio de que era necessário despertar as inteligências para o exercício da reflexão filosófica. Sócrates e seu discípulo Platão pressentiram as ideias cristãs. Encontram-se igualmente em sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Recomendo a leitura integral da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito rica, especialmente esse item 4, no qual consta ainda o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Já Humberto de Campos, no capítulo 2 do seu lindo livro A Boa Nova, objeto de estudo deste nosso podcast, nos traz a lição Jesus e o Precursor. A narrativa de Humberto de Campos começa com a visita de Isabel e de seu filho João à casinha pobre de Nazaré, onde residia Maria, José e Jesus. Humberto de Campos destaca que essa visita ocorre após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém. E ainda destaca que a conversação das duas primas, Isabel e Maria, gira em torno das duas crianças, João e Jesus, destacando a similaridade identificada no nascimento dos dois, antecedido por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Aqui vale destacar que, segundo os evangelhos, João nasceu na Judéia no ano 2 a.C. Segundo Lucas, Isabel e Zacarias não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. O nascimento de João foi anunciado pelo anjo Gabriel, enviado de Deus. Lucas descreve que, em certa ocasião, Zacarias fazia o serviço religioso no templo. E então aparece-lhe um anjo do Senhor e diz: Não tenha medo, Deus ouviu seu pedido, e sua esposa vai ter um filho, e você lhe dará o nome de João. Vale destacar aqui que trata-se do mesmo anjo Gabriel, que anunciou a vinda de Jesus a Maria, dizendo: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. A educação de João foi influenciada pelas ações religiosas do templo, onde seu pai era sacerdote, e sua mãe pertencia a uma sociedade chamada Filhas de Arão. O menino ia crescendo, ficando forte de espírito. Se tornou um líder popular que reunia em torno de si muitas pessoas. Mas voltemos ao diálogo de Maria e Isabel na narrativa de Humberto de Campos. Isabel diz a Maria: O que me espanta é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar de sua pouca idade. E Maria acrescenta: Essas crianças, a meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo, destacando que Jesus também é assim como João, mencionando: Por vezes vou encontrá-lo a sós, junto às águas, e de outras em conversação profunda com os viajantes. A conversa se delonga até o cair da tarde, em meio à bela paisagem de Nazaré, descrita por Humberto de Campos.
como uma das mais belas da Galileia. Maria e Isabel avistam seus filhos lado a lado. E Humberto de Campos escreve: de longe, afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. E ainda acrescenta: quem poderia saber qual a conversação solitária que se travara entre ambos? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, em partindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus com gracioso interesse: não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. E Humberto de Campos nos relata que, transcorrido alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho a verdade. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar dos seus gloriosos ensinos. E por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé representa a futilidade do mundo. Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Com a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. Ele é o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. A luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. E após essa belíssima descrição de Humberto de Campos no Boa Nova, temos que refletir. E o que podemos ainda aprender com João Batista, o precursor? João representou e representa para todos nós, ainda nos dias de hoje, o esforço íntimo de renovação espiritual. Vive a lição do homem de bem que o Evangelho, em seu capítulo 17, nos ensina, no esforço intenso e perseverante por vencer as más inclinações. E ainda destaca uma qualidade descrita nesse capítulo, do homem de bem. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. João Batista nos ensina ainda o que é viver com clareza do seu dever. Recorramos ainda a Amélia Rodrigues, que pelas mãos generosas de Divaldo Pereira Franco, relata em seu belíssimo livro Primícias do Reino, o momento de sua morte.
a morte de João Batista. Naqueles meses do amargo cativeiro, em hora alguma, João Batista quebrantara o ânimo firme ou a coragem férrea. Se muitas vidas possuísse, de uma só vez todas daria pelo direito de proclamar os dias de justiça que se avizinhavam. Aquela era a hora do testemunho, sentia-o interiormente. Levantou-se, aspirou o ar tranquilo da noite, examinou a nesga de céu bordado e lavado de luar. Fitou o carrasco que o contemplava soturno à porta aberta. Estou pronto. Ajoelhou-se sobre a palha imunda do cubículo e curvou a cabeça para baixo. Elias resgatava ali o crime cometido às margens do rio Quizon, quando mandara decepar a cabeça dos adoradores de Baal e, livre, tarefa cumprida, ascendia agora nos cimos. Cumpriam-se as escrituras. O silêncio que o precursor fizera ensejava a audição do Messias por toda a terra numa nova era. João Batista, então, representa em todos os tempos a definitiva integração com a vontade de Deus pela exemplificação do Evangelho. Afirma-nos o precursor em relação a Jesus: é necessário que ele cresça e eu diminua, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. João Batista é o primeiro sinal do cristão ativo em luta com as próprias imperfeições, como nos ensinou Humberto de Campos, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Conduziu com afinco a sua missão de precursor, a voz que clama no deserto, e preparava os caminhos do Senhor. A voz tonitruante brada sem cessar, garantindo que a missão do Cristo fosse integralmente cumprida, sendo necessário torná-la conhecida ao maior número de pessoas, dominadores romanos, religiosos e o povo em geral. João Batista, precedendo a Jesus, preparava-lhe o caminho, dando cumprimento às profecias que o anunciaram como precursor do Messias. Na sua simplicidade e austeridade, vivendo de recursos frugais da natureza, em pleno deserto, pregava o arrependimento como condição básica e indispensável para colher a mensagem cristã que ele exemplificava. Batizando com água para o arrependimento, anunciava a vinda próxima do reino de Deus. Segundo Mateus, João dizia: converta-se porque o reino do céu está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ao encontro dele, confessavam os próprios pecados e João os batizava no Rio Jordão. Eu batizo com água, mas no meio de vós está um desconhecido, aquele que virá após mim, do qual não sou digno de lhe desatar as correias da sandália. Pregava as primícias do reino de Deus com inusitada emoção, como nos diz Amélia Rodrigues. Então, sua missão, confirmada ostensivamente pelo Cristo quando procurou no Rio Jordão, foi cumprida integralmente com o sacrifício da própria vida em defesa da verdade acima das conveniências humanas. Amélia Rodrigues ainda destaca que o seu compromisso era, acima de tudo, anunciar a chegada do Messias, aplainar os caminhos do Senhor. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada, dizia João. Vós mesmos sois testemunhos de que vos disse: não sou o Cristo, mas fui enviada apenas como precursor, pois esta alegria me coube abundantemente. Convém que ele cresça e eu diminua. Analisada à luz do Espiritismo, a missão de João Batista reveste-se de profunda significação no conjunto harmonioso da revelação divina. E segundo a afirmativa do próprio Cristo, o princípio da reencarnação fica evidenciado, uma vez que João Batista era Elias que haveria de vir. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu nenhum maior que João, o Batista, e, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele.
Ele, porém, se o quiserdes aceitar, é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podemos interpretar que não se encarnou ainda nenhum espírito com missão maior do que a de João Batista. À exceção de Jesus, João Batista é o único personagem do Novo Testamento cuja missão foi prevista por profetas. Por Isaías, como já mencionamos aqui no podcast anteriormente, que em 43 diz: ele é a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. E em Malaquias 3:23, eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé, grande e terrível. É o último dos profetas do judaísmo, fechando-se assim o ciclo dos profetas que se encontram relatados no Velho Testamento. Como descreve Amélia Rodrigues, a verdade está aí anunciada. Luz nova se projeta nos dédalos da ignorância multimilenar. Assim temos João Batista, o precursor do Cristo, o símbolo da verdade, acima de todas as conveniências do mundo. Vivei com os homens de vosso tempo, mas vivei como deve viver o homem, endireitando o caminho do Senhor, como profetizou Isaías. E como nos afirma Emmanuel na lição 16 do livro Caminho, Verdade e Vida, se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. E que assim seja. E em nosso momento de oração de hoje, nos lembramos do soneto da poetisa Alta de Souza, Segue Adiante. Faze da própria dor o facho da esperança, espalhando por luz o verbo em que te exprimes, revelando em Jesus as estradas sublimes para o reino de paz, onde a paz nos descansa. Por mais luta ou mais dor, jamais te desanimes. Chora, mas serve e crê, suporta e avança nos caminhos da fé, mantendo a segurança das ideias do bem a que te arrimes. Não olhes para trás, mesmo de lenho aos ombros. Vara pedras, brejais, trevas e escombros. Prossegue à frente, eleva, ampara e lida. E um dia, muito além da sombra e da saudade, encontrarás de novo o lar da eternidade e a vitória do amor na grande vida. Mestre amigo Jesus, diante dos exemplos sublimes narrados na história do profeta João Batista e na tua relação de amor para com ele, Jesus, encontramos o símbolo do eterno convite aos nossos corações, pois que nos ama a todos por igual, pois que nos ampara a todos por igual. E relembrando o convite da poetisa, para que sigamos adiante, caminhando pela vida no caminho que tu, Jesus, marcastes com o teu viver. Permiti então, Mestre querido, que este ânimo, que esta vida penetre novamente em nossos corações, como convite sublime de nosso Pai do céu, para prosseguirmos caminhando na estrada do autoconhecimento, do autoburilamento, sem jamais nos esquecermos de cada coração que esteja à nossa volta, Jesus.
que os símbolos e que a tua mensagem de esperança, de força, de luz e de fé permaneçam conosco, dando-nos força, e que de corações firmes, tais quais João Batista, possamos exercitar no fortalecimento de nossa vontade e no dulcificar dos nossos corações tudo o que nos ensinaste, Jesus. Graças te damos, pois que na bênção da doutrina espírita e do teu Evangelho redivivo, conseguimos buscar diante da vida novos olhares. Graças te damos porque podemos sentir as vibrações dos teus arautos do Evangelho e dos teus emissários de luz, sempre perto dos nossos corações, a velarem por nós, a nos inspirar, a nos trazer ânimo e vontade em todos os instantes em que nos dispusermos a abrir-nos. Que a tua luz, mestre amigo, que jamais nos desampara, possa ser por nós enxergada e abraçada, para que possamos sempre seguir adiante. Graças te damos, graças damos a Deus, nosso Pai, por tudo. Que assim seja.